Olá a todos, tudo bem? Vamos abordar hoje a configuração do microterminal Wilbur de 16 teclas. Ele é um microterminal que ainda existe muito aí nos comércios, padarias, restaurantes aí e afins, tá? Ainda existe bastante desse microterminal por aí. E durante toda essa configuração que nós vamos ver, eu vou dar uma abordagem um pouco diferente nesse vídeo dos que existem por aí, tá? Uma abordagem só explica isso extremamente essencial, né? Então eu vou me aprofundar um pouco mais e dar um pouco mais de detalhes aí do funcionamento e vou tentar aí destrinchar cada um dos parâmetros que existe no microterminal e dar uma resposta para cada um deles, para você técnico aí ter um conhecimento mais amplo e aprofundado. Está bem? Então, antes da gente começar, as configurações do microterminal são acessadas através de 3 teclas, basicamente, tá? Quando você liga o microterminal, a tecla Del serve para que a gente possa acessar aí os parâmetros. Depois ele vai pedir a senha, nós vamos informar a senha de 1 a 6, veremos mais adiante. E para navegar entre os menus, você pressiona Enter, ele vai para o próximo menu, e Del ele volta para o menu anterior. E para alterar o valor de cada menu é a vírgula. Então, se um campo tem um valor, por exemplo, sim ou não, com a vírgula, só pressionando a vírgula você vai alternar entre sim ou não. Tá bem? Então, vamos começar. Então, ligou o microterminal, pressionou o Del, ele vai entrar na tela de configuração. E ao pressionar essa tecla, ele vai solicitar uma senha. Tá vendo? Aqui na primeira tela, quando nós ligamos o microterminal, ele aparece o Wilbur, a versão da placa, e mostra aqui o Del configurar. Tá? Então, pressionou Del, ele vai entrar na tela de senha. A senha padrão que nós informamos é digitando de 1 a 6, é a sequência de 1 a 6. Assim que você digitar o último dígito da senha, ele automaticamente acessa, não precisa pressionar nenhuma tecla. Nós entramos entre o primeiro parâmetro, é o de porta serial. Então nós temos no microterminal 16 teclas, a porta com 0. No microterminal de 44 teclas você vai ter a com 0 e a com 1, porque ele é maior, ele tem 2 portas com, cabe melhor na placa. E o que acontece? No microterminal de 16 teclas também aparece a com 1, tá? Eu não vou passar pelas configurações da porta com 1, porque é exatamente iguais à da com 0, tá? Mas ela fisicamente não está no microterminal. Está bem? Então, habilita com, nós deixamos para o padrão sim, tá? Porque normalmente nós ligamos nesse microterminal uma balança, captura o peso no produto, já lança no microterminal. Então essa é a principal utilidade da porta com no microterminal, tá? Então nós deixamos como sim, pressionamos Enter, vamos para o próximo parâmetro, baud rate, que é a velocidade de comunicação da porta. Por experiência, quanto menor essa velocidade, mais estável fica a conversa com o dispositivo que está ligado na serial, está bem? Então o importante aqui é, tente deixar entre 2.400 ou 9.600, trocando pela vírgula, e na balança, é imprescindível que na balança a velocidade esteja a mesma, o mesmo baud rate que estiver na balança, você deixa no microterminal. O próximo parâmetro é o de paridade, deixamos por padrão sem paridade, tá? A paridade serve aí para fazer um controle melhor dos erros na transmissão da porta serial, mas dado a baixa complexidade dos dispositivos que nós estamos conversando, que é uma balança, não há necessidade de colocar a paridade. Depois nós temos a palavra, né, o tamanho da palavra de comunicação, vamos dizer assim, que é 7 ou 8. Nós vamos sempre trabalhar com 8 bits por pacote, tá? Então cada palavra que o microterminal manda na porta serial conterá 8 bits. Então padrão deixe 8 bits. Stop bit é o bit de parada, então a cada vez que ele envia um pacote, tá, para a porta serial, ele envia um bit de parada. Esse bit de parada indica que acabou de ser terminado o pacote de envio. E nós mandamos 0 ou 1.
por padrão deixamos 1. Handshake, traduzindo handshake, é aperto de mão, né? Se nós formos traduzir aí literalmente o handshake. Esse handshake é o controle de fluxo. Você normalmente vai ver numa porta serial, se você entrar no gerenciador de dispositivos do Windows e localizar lá a sua porta de comunicação, a porta COM, ele vai estar com esse nome em vez de handshake, ele vai estar como controle de fluxo. O controle de fluxo é o controle aí de erro nos pacotes que existe aí na configuração da comunicação serial. Por padrão nós também deixamos nenhum. Temos por último o flag serial. Isso é uma coisa bem de uso apenas da Wilbur, tá? Não tem nenhuma finalidade para nós o flag da serial, por isso nós deixamos como não. Só para explicar, tecnicamente, a flag serial funciona da seguinte maneira: quando está como não, a comunicação entre a porta serial é transparente. Não há tratamento na conversa entre o dispositivo e o microterminal. Quando você deixa o flag serial como sim, todo o retorno que a balança devolver ou qualquer outro dispositivo devolver na porta serial, apenas o retorno, o teclado Wilbur vai armazenar isso em um buffer e vai fazer um tratamento. Ele vai fazer um tratamento diferenciado com essas informações e registrar que se trata de uma informação serial. Não tem finalidade para nós, então isso fica como não por padrão. Depois temos o timeout serial. Esse timeout serial é o mesmo, é um parâmetro ligado ao handshake, ao controle de fluxo. O controle de fluxo, né, o que ele faz então? Quando ele está ativo, ele, a cada pacote que ele transmite, ele aguarda um tempo para mandar um novo. Tá? Esse é o controle de fluxo. Quando no timeout serial, nós determinamos qual é esse controle de fluxo. Então nós podemos colocar aqui 2.000 milésimos segundo, 4.000 milésimos segundo, por exemplo, para ele mandar um novo pacote. Nós deixamos por padrão 0 e automaticamente 0 ele desliga o controle de fluxo. Tá? Depois, aqui nós terminamos ali a parte de configuração da porta serial. Lembrando, tá? Quando na sequência no teclado, você vai passar por toda aquela sequência de configuração de novo, só que com a COM1. Então, quando você estiver dando um suporte, quando terminar as configurações da COM0, ele não vai direto para o tipo de teclado, tá? Ele vai para a COM1, porém na COM1 ele vai repetir exatamente a mesma sequência que nós vimos da COM0. Tipo de teclado numérico igual a 16. Não sei por qual razão a Wilbur permite trocar o tipo de teclado num teclado que tem apenas 16 teclas. E o que isso pode acarretar? Se você trocar para 44 teclas e salvar as configurações do teclado ao final, o microterminal vai ficar inutilizado. É isso aí. O próprio manual da Wilbur diz que se for colocado o número de teclado errado, o teclado só pode ser reabilitado lá na autorizada. Legal, né? Então, não sei porque eles deixaram isso aqui liberado, mas não mexa, deixe 16, tá? O próximo nós temos o acionamento. Aí, o acionamento é um parâmetro que está ligado a um outro que nós vamos ver mais adiante, tá? Nós temos a possibilidade de acionar o microterminal através de um dispositivo externo, uma interface I/O, né, de input/output. Normalmente pode ser um leitor de cartão magnético, tá? Leitor de cartão magnético é um dispositivo externo e é possível liberar o microterminal através de um leitor magnético. Esse leitor magnético vai fazer uma conversa aí via rede com um aplicativo, tá? E para poder liberar a venda no microterminal, etc. Normalmente quem tem um cartão desse é o vendedor, o operador vamos dizer assim, o gerente lá do restaurante, do bar, da lanchonete, tá legal? Então, para isso que serve. Então, esse parâmetro nós deixamos padrão nenhum, porque nós não temos nenhum dispositivo externo ligado de input/output. Então, ele está ligado a esse outro parâmetro aqui, ó, que é o leitor LCM, que é o leitor de cartão magnético, tá? LCM, leitor de cartão magnético. Nós não temos, tá? Dificilmente você vai ter um cliente que tem o leitor de cartão magnético, então nós deixamos como não aqui. O próximo parâmetro, isso aí sempre foi uma incógnita aí para muita gente. Esse interf 2.4 GHz.
existe uma placa, existe um dispositivo que pode ser acoplado no Wilbur, internamente nele, que permite montar uma rede entre microterminais de forma via wireless, vamos dizer assim, né? Via radiofrequência, tá? Não é exatamente wireless. Esse dispositivo eu nunca vi aí ninguém utilizar, nenhum cliente nosso ter esse dispositivo, mas está aí a fim de conhecimento para que serve. Deixamos o padrão como não. Depois nós temos a conexão TCP, que nós deixamos como client, tá? O que vai ser essa configuração como client? Quando o microterminal, tá? Ele está aguardando aí para fazer uma conexão com o servidor que possui o aplicativo chamado FoodMT. Esse aplicativo FoodMT que é o responsável, o nosso aplicativo desenvolvido aqui na Control-P, responsável por conversar com o microterminal e mostrar lá se com food, mesa, comanda, digite o número da comanda, então ele faz essa comunicação. Nós deixamos aqui como client, tá? Porque como client ele vai solicitar a conexão lá na máquina que é o servidor, o PC. Então, por padrão nós deixamos como client. Depois nós temos a senha MAC. A senha MAC não tem finalidade para nós. Isso é utilizado quando o microterminal precisa fazer uma autenticação via telnet com o PC, tá? O PC ele vai fazer uma autenticação, ele tem que rodar em outra porta. Então não tem aplicação para nós essa senha MAC, mas também está aí para fim de conhecimento, tá bom? O padrão nós deixamos vazio assim. Entre novamente, ele vai para o próximo parâmetro. Esse é um dos parâmetros mais importantes. É o IP local, que é o IP do aparelho em si. O aparelho tem que estar com o IP válido, não pode ser repetido, nem entre os microterminais, nem outro PC, e tem que estar na mesma classe de IP. Então, se a sua rede estiver em 192.168.1, por exemplo, o seu microterminal também tem que estar na mesma faixa, 192.168.1 alguma coisa, tá bem? Porta local, nós deixamos para o padrão 1001, é a porta pelo qual o microterminal vai conversar, vai comunicar, tá? É igual quando a gente entra numa página web, a página web ela conversa pela porta 80. O microterminal também usa uma porta para comunicação, tá? O IP remoto nada mais é que o IP do PC no qual está rodando o aplicativo FoodMT. Mesma coisa, tem que ser o IP que está no PC, tem que estar exatamente no mesmo IP de rede, tudo na mesma faixa de IP, tá? Isso aqui é mais fácil. É só colocar o IP da máquina onde está rodando o FoodMT. Porta remota, deixamos para o padrão 1001, tá? Quando você instala o FoodMT, ele vai na porta 1001. Então, salvo aí a necessidade de alterar por alguma razão, um problema de firewall, alguma limitação, pode ser modificado. Tanto a porta local quanto a remota ficarem a mesma, tá? Padrão 1001. Gateway deixa tudo zero, não há utilidade gateway de rede no microterminal para nossas aplicações. Máscara de subrede, mesma coisa, você vai verificar a máscara de subrede que vai estar lá na rede, né? Para isso você pode fazer o que? Você pode dar um comando de ipconfig/all ali no prompt do DOS, tá? E esse comando aí vai mostrar para você qual que é a máscara de rede, caso você tenha dificuldade em descobrir. Timeout de rede, tá? Esse é o tempo com o qual ele vai aguardar para enviar um novo pacote, tá? Ele vai enviar um pacote, ele vai aguardar aí 100 milésimos de segundo, 200, 400, tá? Normalmente a gente deixa aí 2000 milésimos de segundo. Qual que é a importância desse parâmetro aqui? Se a rede estiver com alguma lentidão, algum problema na rede, quanto maior for esse tempo que nós colocamos aqui, menor a possibilidade da conexão com o microterminal ficar instável. Quem é técnico mais tempo aqui já deve ter pego o microterminal que você pede para ele inserir um produto, não insere, aí de repente do nada ele volta lá para a tela de comanda, pedindo comanda de novo. Isso é porque o aparelho não está conversando adequadamente na rede. Então, aumentar esse tempo aí entre 2000 até 4000
costuma resolver este problema, tá? E aqui é o número de tentativas. Lá nós configuramos o tempo, né? 2000 milissegundos. E aqui ele vai tentar durante 5 vezes, é o número de hatcheries, né? Então ele vai tentar 5 vezes, tá? Fazer uma comunicação de transmitir o pacote e receber pelo microterminal. Caso contrário, se nessas 5 vezes de 2000 milissegundos não conseguir, ele vai considerar que a rede está desconectada. Tá legal? Velocidade de rede, tá? Isso aí é um padrão. Nós podemos deixar aí automático, tá? Ou 10 megabits ou 100 megabits de acordo com a rede. Normalmente a gente deixa 100 megabits, não tem problema com as redes mais atuais aí, nós não temos nenhum problema com isso, tá? Então, o sistema de comunicação da rede Half Full Duplex, tá? Nós podemos deixar em Half ou Full. Por padrão nós deixamos Full, tá? E não tem também problema em relação a isso. Isso é só o padrão aí de comunicação, o fluxo de dados da conexão, tá? Leitor MIFARE. Esse leitor MIFARE está bem aqui no final da configuração, mas ele tem relação com lá o leitor de cartão magnético, tá? Aí tá a foto do nosso amigo aí. Então esse leitor MIFARE, ele faz o seguinte, ele é um leitor de proximidade, tá? E lembra que lá naquele parâmetro nós vimos lá o tipo de acesso? Então eu posso ligar um dispositivo como um leitor de cartão magnético e eu posso também ligar um leitor MIFARE. O leitor MIFARE utiliza cartão de proximidade RFID, tá? Ou ele tem esse slot aí, ó, que ele faz a ligação daqueles cartão com chip, tá? Também coloquei aqui a fim de conhecer, existe, tá? Porém nós não temos aí até o momento nenhuma aplicação prática em relação a esse dispositivo dentro do nosso sistema, mas aí está ele e é possível colocar, tá? Aí nós vamos entrar na parte do protocolo, tá? O protocolo que os microterminais, não só da Wilbur, tá? É um protocolo que pode utilizar aí, qualquer marca de microterminal pode usar, é o VT100. Anteriormente existia o protocolo da Gradual, tá? Que era usado em outros modelos de microterminal, mas não pode usar mais, tá? O Gradual ficou exclusivo para o Wilbur. Então, para que nosso programa ficasse mais versátil com outros modelos de microterminal, nós utilizamos o protocolo VT100, seja para esse microterminal, seja aí para um Wiltec, por exemplo, tá? Ou da Gertec, utilizamos o protocolo VT100. Muito importante isso. E este mesmo protocolo VT100 tem que estar configurado no FUD-MT e nós vamos ver isso aí em um próximo vídeo só do FUD-MT. Está bem? Então, Enter novamente, impressora default vem como paralela. Esse microterminal não tem não tem porta paralela de impressora, tá? Ele tem porta serial apenas. Normalmente a porta serial nós deixamos por padrão para utilizar com balança. É raro aí um cliente que utiliza a impressão direto no microterminal. Então, aqui o parâmetro aqui para nós é indiferente se está a impressora default está paralela ou serial, tá bem? Backspace. Aí tem uma configuração importante. Existe uma tabela chamada ASCII, tá? ASCII 2, e nessa tabela tem um conjunto de caracteres, quer dizer, eu não coloquei nada aqui da tabela ASCII porque isso existe uma vastidão de informação sobre isso na internet, tá? É só você entrar lá no Google e procurar tabela ASCII 2, tá legal? E aí você vai entender como funciona isso aqui. A tecla Backspace está mandando o caractere 08, tá? O caractere 08 na tabela ASCII é o Backspace mesmo. Por que isso? Eu posso configurar a tecla Backspace e a tecla Del, mais para frente veremos também, para que ele mande para o nosso programa FUD-MT um outro caractere diferente. Por exemplo, eu posso configurar para o Backspace, por exemplo, mandar o caractere, a letra A, por exemplo, tá? Eu vou ver qual é a letra A que está lá na tabela ASCII e coloco aqui. Na prática, nós não mexemos nisso, tá? Deixamos o caractere 08 mesmo. E também temos aí o valor do Del, que é o caractere 27. Se você abrir a tabela ASCII, o caractere 27 é o delete, tá? Lá no FUD-MT existe para você configurar qual vai ser
o caractere que o microterminal manda para deletar um produto na venda. Você está lá, por exemplo, no microterminal vendendo lá, vendeu lá uma água mineral. E você quer deletar aquela água mineral porque o cliente desistiu, tá? O operador do microterminal. Você vai pressionar alguma das teclas do microterminal, né, que vai ser o del, no caso aqui, e o delete vai mandar o caractere 27 para o FUD-MT. E o FUD-MT, se ele tiver configurado com o caractere 27, ele entende que é o delete e deleta o produto da venda, tá? Então é importante que esse caractere aqui seja o mesmo que esteja no FUD-MT. Paridade AT subida. Eu não localizei, tá? Depois eu vou verificar, qualquer coisa eu faço um adendo, coloco na descrição. Eu não localizei documentação suficiente para explicar esse parâmetro aqui da Wilbur. O próprio manual da Wilbur tem aí apenas essas duas linhas que você está vendo aí, que eu coloquei no vídeo, explicando para que serve essa polaridade AT. Pelo que eu entendi, tem relação com como ele vai receber o comando do leitor leitor de código de barras, tá? Esse modelo que é mais antigo, ele tem um leitor de código de barras que usa aquela porta PS2 ainda, tá? Que é aquela porta redondinha de teclado. E aí você pode ter um teclado ligado junto com o microterminal. Então essa polaridade AT tem relação aí com o código de barras, porém eu não tenho informação suficiente para passar e não quero cometer aí a gafe aí de falar algo errado para vocês, tá bem? Então isso aqui deixa como subida, não localizei nada que pudesse interferir no nosso funcionamento, tá? Depois nós temos o boot delay. Esse boot delay ele serve aí para o tempo em milésimos de segundos que o microterminal vai entrar na tela de configuração, tá? Você vai ligar o aparelho e vai vir aquela tela de boas-vindas lá e existe essa configuração aí para que você coloca aí, o valor que é aceito é até 99, tá? Funciona desta maneira. E é isso, tá legal, pessoal? Eu quis aí, eu sei o vídeo foi um pouco longo, mas espero que sirva de base aí técnica para vocês, tá? Do que é o microterminal, o que ele possui, tá? E depois num outro vídeo aí eu vou fazer aí uma introdução ao aplicativo FUD-MT em si, tá? Para isso eu vou utilizar um emulador. Existe um emulador de microterminal. E aí você vai ver na tela o emulador, tá? E como funciona os comandos, como é que ele lança a venda e tudo mais, para vocês aí não perderem nada. Tá bom, pessoal? Desculpa aí, o vídeo foi um pouco longo, mas espero que seja de valia, que seja interessante para vocês. Obrigado e até uma próxima.